O poder não te corrompe, ele te revela. Olá, mentes inquietas e bem-vindas a este espaço. Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma das perguntas mais antigas e fascinantes da humanidade. O poder nos transforma em monstros ou simplesmente tira a máscara dos monstros que já éramos? Eu prometo que ao final desta jornada, você nunca mais vai ver seu chefe, os políticos ou até mesmo a si mesmo da mesma maneira. Com certeza você já ouviu 1000 vezes aquela famosa frase: o poder absoluto corrompe absolutamente. É a ideia mais popular sobre este tema. Pensamos em um rei tirano, em um CEO implacável, e assumimos que foi a posição, o trono, que os corrompeu por dentro. É uma ideia confortável, quase tranquilizadora. E vemos isso em menor escala todos os dias, não é? Aquele colega de trabalho que era apenas mais um amigo, até que o promovem a supervisor e de repente parece que ele não te conhece mais. Ou aquela pessoa em uma associação de moradores que, ao ser eleita presidente, começa a falar com ares de autoridade que você jamais tinha visto nela. O poder, por pouco que seja, parece mudar as regras do jogo. Mas essa obsessão com o poder não é uma invenção moderna nem um pouco. Pense nisso como uma história que começou há milhares de anos. Em nossas antigas tribos, o indivíduo que tinha mais poder, o líder, controlava o acesso à comida, aos melhores abrigos, à segurança do grupo. Ter poder não era um luxo, era a diferença entre sobreviver ou perecer. Está gravado a ferro e fogo no nosso DNA. Tudo isso é a ponta do iceberg, o que todos vemos e comentamos. Mas se isso é o que flutua na superfície, que motores secretos o movem por baixo? O que se esconde nas profundezas da psicologia humana quando alguém obtém uma dose de poder? Aqui vem a primeira grande revelação, aquela que muda tudo. Estudos fascinantes de psicologia social sugerem que o poder não corrompe, desinibe. O que significa isso? Que o poder não coloca ideias ruins na sua cabeça. Pelo contrário, age como uma luz verde para as ideias que você já tinha. É uma permissão que você dá a si mesmo para agir como realmente quer, sem o freio do que os outros vão dizer. E entender isso é uma ferramenta incrível. Por um lado, permite que você veja oportunidades. Se você vê uma pessoa genuinamente boa e empática ascender, pode esperar que ela use sua nova liberdade para fazer coisas positivas. Mas, e isso é crucial, também te ajuda a detectar sinais de alerta, aqueles sinais de perigo. Se alguém já mostra pequenas tendências egoístas ou cruéis e do nada recebe poder, tome cuidado. Esse poder não vai mudar essa pessoa, só vai amplificar o que já existia. O poder é um megafone para o seu verdadeiro caráter. Há uma espécie de regra invisível em tudo isso, que o psicólogo Dacher Keltner chama de paradoxo do poder. Para conseguir poder, muitas vezes você precisa ser socialmente inteligente, colaborativo, generoso, empático. As pessoas te dão poder porque confiam em você. Mas, paradoxalmente, uma vez que você tem o poder, essas mesmas qualidades são as primeiras que começam a desaparecer. É como se o prêmio por ser bom te colocasse em risco de deixar de ser assim. Isso se conecta diretamente com um erro de fábrica do nosso cérebro chamado de viés de excesso de confiança. Quando temos sucesso ou poder, nosso cérebro tende a acreditar que somos mais espertos, mais capazes e mais corretos do que realmente somos. Para contrariar isso, não basta tentar ser humilde. Você precisa de uma estratégia ativa, como a humildade estrutural. O que é isso? É criar sistemas ao seu redor que te forcem a ser humilde. Rodeie-se de pessoas que não tenham medo de te dizer que você está errado, busque ativamente opiniões contrárias ou até mesmo agende reuniões onde seu único trabalho seja ouvir, não falar. Os antigos romanos tinham um costume incrível. Quando um general vitorioso desfilava por Roma em seu auge de glória, um escravo ficava atrás dele no carro e sussurrava em seu ouvido repetidamente: Memento mori, que significa lembre-se de que você é mortal. A moral da história para nós hoje é que todos precisamos de um memento mori em nossas vidas. Um amigo honesto, um diário pessoal, uma prática de meditação, algo que nos lembre, em nossos momentos de sucesso, que continuamos sendo humanos e falíveis. Se tudo isso nos ensina algo, é este princípio fundamental. O poder é um amplificador, não um transformador. Portanto, a pergunta-chave que devemos nos fazer não é o que o poder fará com esta pessoa, mas uma muito mais profunda. Quem é esta pessoa, agora mesmo, antes de tê-lo? Ali no agora está a resposta. Parece que temos um mapa bem claro, não é? O poder como um revelador, não um criador. Uma ferramenta que mostra o que já há dentro. Mas se você achava que já estava tudo claro, prepare-se porque aqui a história vira um verdadeiro caos. A primeira grande controvérsia é a eterna luta. Nascemos com um desejo de poder ou o aprendemos? Por um lado, os biólogos apontam hormônios como a testosterona e circuitos de recompensa no cérebro que são ativados com o domínio. Para eles, o que está em jogo é aceitar que há uma base biológica, uma predisposição,
Por outro lado, os sociólogos argumentam que nossas culturas, especialmente as capitalistas e competitivas, nos ensinam a desejar o poder. Para eles, o que está em jogo é a possibilidade de construir sociedades mais igualitárias, mudando os sistemas, não a biologia. E isso nos leva a um mito que adoramos, a ideia do líder nato. Por que nos fascina tanto? Porque simplifica o mundo. É mais fácil acreditar que certas pessoas estão destinadas a liderar do que aceitar que a liderança é um conjunto de habilidades complexas que qualquer um poderia ou deveria aprender. Acreditar no líder nato nos permite abrir mão da nossa própria responsabilidade e simplesmente seguir. Aqui está um paradoxo que vai explodir sua cabeça. O dilema do poder benevolente. Imagine que você quer resolver um problema enorme como a pobreza. Para isso, precisa acumular uma quantidade imensa de poder e influência. Mas o próprio ato de acumular esse poder te expõe ao risco de se tornar desconectado, arrogante e egoísta. Precisamente as qualidades que causam o problema que você queria resolver. É ético buscar um poder que poderia destruir você moralmente, mesmo pela melhor das causas? Agora, um ponto de vista crítico. Aceitamos como certa a estrutura de poder no trabalho. Há um chefe e depois estão os outros. Aceitamos uma autocracia, um governo de um só, no lugar onde passamos a maior parte da nossa vida adulta. No entanto, exigimos democracia em nossos países. Por que aceitamos sem questionar essa falta de poder e de voz durante 8 horas por dia? É uma objeção ética a algo que consideramos completamente normal. Pensemos em outra controvérsia: as dinastias políticas, famílias onde o poder passa de pais para filhos. Há décadas, o debate se centrava em se o filho ou a filha tinham a experiência ou a linhagem adequada. Hoje, a conversa mudou completamente. Agora debatemos sobre o privilégio, a desigualdade de oportunidades e se é justo que alguém tenha um acesso tão desproporcional ao poder apenas por seu sobrenome. No fundo, tudo isso se conecta com a condição humana de uma forma muito profunda. Alguns pensadores, como o antropólogo Ernest Becker, sugerem que nossa busca por poder, por deixar um legado, por ser lembrados, é na realidade uma forma de lutar contra o nosso terror mais profundo, o medo da morte e do esquecimento. O poder nos oferece uma ilusão de imortalidade. Como você pode ver, a realidade é um emaranhado de biologia, psicologia, cultura e dilemas que não têm respostas fáceis. Você sobreviveu ao caos. Agora é momento de ver os detalhes mais sutis, os que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Aqui está um conceito de nível expert, o efeito do espelho do poder. Pesquisas em psicologia social descobriram que o poder não só muda como você vê os outros, muda como você se vê. As pessoas em posições de poder tendem a atribuir a si mesmas o mérito dos resultados positivos, mesmo quando ocorreram por pura sorte. Elas começam a acreditar na própria lenda. Vamos falar do cérebro. Estudos de neurociência sugerem que o poder pode afetar a rede neural responsável pela empatia. A melhor analogia é esta. Imagine que seu cérebro tem uma antena especial para captar as emoções dos outros. O poder age como uma interferência estática que diminui o volume dessa antena. Não é que você fique surdo aos sentimentos alheios, mas o sinal chega muito mais fraco e você precisa de um esforço consciente para sintonizar com ele. Há um herói secreto no estudo do poder, e não é um cientista. Chama-se Robert Caro, um biógrafo que dedicou mais de 40 anos de sua vida a estudar um só homem, o presidente americano Lyndon B. Johnson. Sua obra é, possivelmente, a análise mais profunda e detalhada já escrita sobre como se obtém, se usa e se abusa do poder e como este revela até o último canto do caráter de uma pessoa. Agora, uma teoria rebelde, daquelas que vão contra a corrente. Normalmente pensamos que as pessoas mais competentes são as que ascendem ao poder. Mas e se for o contrário? A teoria da seleção por submissão propõe que muitos sistemas de poder não premiam a competência, mas sim a obediência a quem já está no topo. Se ascende não por ser o melhor, mas por ser o mais leal ao sistema existente. Há um detalhe da investigação científica que bate de frente com a nossa intuição. Em um famoso experimento foram criados grupos de 3 pessoas e uma foi nomeada aleatoriamente como líder. Depois trouxeram um prato com 4 biscoitos. O resultado? O líder, atribuído ao acaso, foi esmagadoramente mais propenso a pegar o 4º biscoito e a comê-lo sem cuidado, de boca cheia. Isso é incrível, porque o poder era totalmente falso e insignificante, e ainda assim mudou o comportamento. Nossa intuição nos diz que só o grande poder corrompe, mas a ciência mostra que basta uma pitada. E agora ao momento ahá! Se conectarmos todas as peças que vimos, a desinibição, a empatia que se desvanece, o excesso de confiança, todas apontam para um mecanismo central. O poder provoca uma mudança fundamental no nosso foco de atenção. Passamos de pensar em nós para pensar em eu.
Nossas metas, nossas necessidades e nossas perspectivas se tornam, em nossa mente, o mais importante do universo. Esse é o grande interruptor. Com este nível de detalhe, a imagem é muito mais nítida, não é? O poder não é uma força mística, é um fenômeno com causas e consequências mensuráveis em nossa biologia e psicologia. Chegamos ao limite do que se sabe. Você se atreve a olhar para a última fronteira? A da especulação e do assombro. Imagine o mundo daqui a 100 anos. Com a neurotecnologia e a inteligência artificial, poderíamos criar sistemas de poder éticos? Pense em líderes com sensores que os avisam quando seus níveis de empatia diminuem, ou em uma IA que analisa as decisões políticas para detectar vieses induzidos pelo poder. Uma espécie de memento mori tecnológico. E aqui é onde a ciência se depara com um muro e a filosofia deve assumir o bastão. A ciência pode explicar como o poder revela nosso caráter, mas não pode nos dizer qual é o nosso verdadeiro eu. Você é mais você quando está sob as restrições e expectativas sociais, ou é mais você quando o poder te liberta delas? É uma pergunta sem resposta científica. Pensemos em uma implicação vertiginosa. Se o poder simplesmente revela um eu, que já estava ali, esperando as condições adequadas para sair, o que isso diz sobre a nossa liberdade? Talvez nossa personalidade não é algo que construímos dia a dia, mas sim um programa que já está escrito e que só precisa ser executado pelas circunstâncias. A ideia de que não estamos tanto no comando quanto pensamos é avassaladora. Agora, vamos conectar isso com o futuro da humanidade. Os maiores desafios que enfrentamos, as mudanças climáticas, as pandemias, a desigualdade, exigem uma cooperação global sem precedentes. No entanto, nossa psicologia do poder, herdada da tribo e centrada na dominação e na competição, é o maior obstáculo. Aprender a lidar com nossa relação com o poder não é apenas uma melhora pessoal, poderia ser a chave para a sobrevivência de nossa espécie. E aqui, a ideia mais provocadora de todas. Talvez o objetivo final não seja encontrar as pessoas certas para dar o poder. Talvez a verdadeira utopia, a verdadeira solução seja projetar sistemas sociais e tecnológicos onde o poder, tal como o conhecemos, simplesmente não seja mais necessário. E aqui nossa jornada para por aqui. Fomos de uma frase de mesa de bar até a borda da filosofia e do futuro. Agora vamos dar um passo para trás e contemplar o incrível panorama completo. No início desta jornada, partimos de uma ideia muito simples, uma frase que todos conhecemos e repetimos: o poder corrompe. E veja onde estamos agora. Estamos questionando se o nosso verdadeiro eu é aquele que está preso ou aquele que está livre, e especulando se o futuro da humanidade depende de tornar obsoleto o próprio conceito de poder. Passamos de um ditado popular para um abismo existencial. Essa, meus amigos, é a verdadeira e emocionante aventura do conhecimento. De tudo o que exploramos, de todas as ideias, experimentos e dilemas, qual peça deste enorme quebra-cabeça te impactou mais? O que vai ficar ressoando na sua cabeça amanhã quando você for trabalhar? Eu adoraria de verdade ler suas reflexões nos comentários. Este é o tipo de conversa que nos enriquece a todos. Obrigado por dedicar seu tempo, sua atenção e sua mente a esta jornada. Se te fascinam estas imersões profundas nas grandes perguntas da vida, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque isso é só o começo. Há todo um universo de ideias nos esperando. Até a próxima, não pare de fazer perguntas. Continue questionando tudo. Porque no final, a pergunta mais importante não é o que você faria com o poder, mas o que ele já está fazendo com você.